Muito bom dia para todos, amados queridos. Saudações para todos que seguem a mensagem do irmão Brana. E também eu chamo a atenção a todos, pelo qual que acompanharam esse grande homem, o pastor Osmar Rodrigues, e quando ele se encontrava vivo até. É para vocês que eu gravo esse vídeo. Permanece até o fim para tirar a conclusão. Pastor Osmar Rodrigues. Hoje em dia, esse grande homem nos deixou. Já não está mais a terra. Mas, por favor, eu convido a vocês a acompanhar o vídeo que ele gravou e para depois avançarmos. Como devemos ser cuidadosos em ouvir uma voz? Porque o Espírito tem somente uma voz, que é a voz de Deus. Amém? Então, nós já ouvimos a voz do Espírito através de Pedro, a voz do Espírito através de Paulo. Ouvimos a voz do Espírito através de Brana. Hoje nós estamos ouvindo a voz do Espírito através da esposa. Isso dá para doer a cabeça de muita gente. A voz do Espírito hoje não pode ser através do irmão Brana, ele já partiu. O Espírito está usando a igreja que foi alimentada por ele, pastores que comeram a sua mensagem, que receberam a sua mensagem e que estão sendo fiéis a esta mensagem e distribuindo esta mensagem através de pregações. Não é apenas fita cassete, apertar o play, não. Não é somente isto. Tem que ter homens inspirados, como teve lá atrás no tempo de Moisés, Josué, Caleb, e assim por diante, no tempo de Jesus, teve os discípulos, irmão Brana teve os seus do seu dia, mas vou chegar lá. Bem, como podemos perceber que o pastor Osmar Rodrigues, nessa pregação, ele apresentou perdão e mostrando claramente que Deus apenas tem uma voz. E de acordo com Isaías capítulo 40, versículo 5, Isaías terminando de profetizar, ele diz: a boca de Deus falou, é Deuteronômio 29, 2 Crônica 24, 19, Amós 13, 7, e confirma isso. Até como também podemos perceber o caso do Cornélio no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 12 a 14. Mas perceba uma coisa que esse grande homem diz, que outra vez ouvir a voz de Deus por meio de Pedro, outra vez ouvir a voz de Deus por meio de Paulo, e outra vez ouvir a voz de Deus por meio do irmão Brana. Ele apontou agora essa geração. Estamos a ouvir a voz de Deus por meio da esposa. Entenda uma coisa. Sabe quando Deus ele introduz sua voz? É porque há um motivo. É pela salvação da esposa. Uma vez Abraão mostrou a sua parte íntima. Era por causa da necessidade de poder trazer-se uma esposa para o teu filho. Mas entenda uma coisa. A esposa não conhece o esposo, mas é o mensageiro que conhece o esposo. Mas e como é que o mensageiro terá a possibilidade de poder identificar a esposa? É para o filho do seu senhor. É pelas obras. Quem terá essa revelação de poder identificar a esposa é o mensageiro. O esposo não conhece a esposa. A esposa não conhece o esposo. Mas o mensageiro conhece o esposo e os atos, ou seja, as obras, para poder identificar a esposa para o esposo. Como podemos ver o caso do que é Rebeca. Enfim, vamos deixar para lá. Agora, o que eu desejo dizer a todos que acredito mesmo que o senhor Osmar Rodrigues foi um pastor, um verdadeiro servo de Deus. Quando um homem se levanta a dizer que irmão Brana foi o cumprimento de Apocalipse 8 e assim por diante. Agora, que eu sou o cumprimento de tão referência, então quero dizer que ele é o profeta. É o que Osmar Rodrigues fez. Dizer que Brana foi o cumprimento de Apocalipse 10, versículo 1 até 7. E ele que é o cumprimento de versículo 8 até 11.
Então, Deus o disse a Josué: Moisés, meu servo, morreu. Agora tu, levanta-te para levar o povo até a terra prometida. Eu estarei contigo como foi com meu servo Moisés. Como é que Deus andou com Moisés? Como profeta mensageiro. Então, sendo Deus a dizer ao Josué que eu estarei contigo como foi com Moisés, e Deus andará com Josué como o quê? Profeta mensageiro. Pena que o senhor Osmar Rodrigues acabou de dizer que Caleb e Josué entraram como as esposas, e ele disse que Josué não era profeta. Se Osmar Rodrigues acreditou no irmão Branham, pelo menos deveria auxiliar o irmão Branham, pois não deve haver auxiliar sem verbo, mas auxiliar deve seguir ao teu verbo. Todos os discípulos devem repetir seu mestre. Primeiro ponto, Deuteronômio 24:16. Moisés disse: nenhum pai morrerá por causa do pecado do seu filho, nem o filho por causa do pecado do seu pai. Se Josué era a esposa, fazia parte das virgens, não era voz? Eu pergunto, Josué repetiu Deuteronômio 24:16? Se a resposta é sim, vamos verificar Josué capítulo 7. Leia versículo capítulo 6 e o capítulo 7. É dito que por causa do pecado de Acá, Josué matou a casa de Acá até os animais. Moisés disse: não faria isso. Deuteronômio 4, versículo 2. Moisés diz: não tira nada dessas coisas que eu vou escrever, nem acrescentar, nem retirar. Tudo bem? Deuteronômio 4, versículo 2 confirma: Moisés escreveu 5 cartas. E Josué capítulo 24, versículo 22 a 26. Será que Josué repetiu Moisés? O Josué também acrescentou no livro da lei. Estás a ver? Um grande teólogo pode até dizer: não, mas ele acrescentou no livro de Moisés. Vamos tomar Êxodo capítulo 32, versículo 32 a 33. Qual o livro que se tratava lá pelo qual Moisés diz: apague-se meu nome no teu livro que tu escreveste? Vamos comparar Apocalipse 20, versículo 11 a 2, para não responder tão cedo. Bem, eu vou ler aqui, irmão Branham, para compreender bem que os pastores branamistas apenas acumulou muitas almas na perdição. Osmar Rodrigues hoje não está vivo. É pena que muita pessoa que ele induziu essas doutrinas satânicas e deixaram também a terra como é. Mas enquanto a vocês ainda que se encontram vivos, acreditam nas doutrinas de Osmar Rodrigues, que foi a mensagem de Deus, preste bem a atenção. Eu vou ler aqui o próprio irmão Branham, porque você se baseia-se na mensagem do irmão Branham. Eu vou ler irmão Branham para ver que Osmar que mentiu, o Branham que está falando mentira. Uma exposição das 7 eras da igreja. 5. A era da igreja de Pérgamo. Veja o que ele disse. Ora, pode ser que o povo tenha pressionado Josué, o líder, é dito: a terra é nossa, vamos avançar e tomá-la. Josué, você está totalmente acabado. Você deve ter perdido sua comissão. A comissão é para o pastor, para o profeta. Eu não terminei dizendo que Josué, você está vendo, deve ter perdido sua comissão. Você não tem o poder que costumava ter. Porém, Josué era um profeta enviado de Deus e conhecia as promessas de Deus. Portanto, ele esperou por elas e Deus o colocou a plena liderança nas mãos de Josué, porque ele permanecera. Amado, ao você só examinar a vida do irmão do senhor Osmar Rodrigues, já vão entender o perigo pelo qual que a tua alma está a correr. Agora, quando o senhor Osmar disse que agora, perdoe-me por ter dado risada, é uma tristeza para os homens que têm um bom estudo com as diplomas, mas não conseguem entender isso e de que são perdidos. Estão na perdição. Eu vou ler irmão Branham. Se própria virgem que vai clamar, então ela vai clamar para salvar quem?
É porque a virgem que precisa da voz para poder reconhecer a esposa. Osmar Rodrigues introduziu uma doutrina da prostituição espiritual. E a doutrina do pastor Osmar Rodrigues é a doutrina da prostituição espiritual. E nos dias de Isaías é dito que, e quando os homens morreram por causa da maldição no meio do povo de Israel, e as mulheres que não tinham mais marido, e procuravam a casa onde se encontrava o homem para se jogar dentro da casa daquele homem, apenas para poder obter o nome daquele homem. E foi por causa da maldição. É o que faz hoje. Estás a ver? E rejeitando-lhe Martinho Lutero e levaram o nome da prostituta luterana, porque não tem homem. Não tem homem. E rejeitando John Wesley, eles acertaram o nome de uma prostituta metodista, porque não tem homem. Cadê a voz? Não terá como conhecer. E rejeitando William Seymour e tomaram o nome de uma prostituta, hoje em dia se chama-se Assembleia de Deuses Pentecostal, porque não tem homem. Aonde terá voz? E rejeitando William Branham, e hoje eles tomaram o nome de uma prostituta branhamista, porque não tem homem. Como é que virgem ouvirá a voz? E hoje estão a rejeitar a voz de Mateus 25:6. Está bem clara. As virgens foram dormir. Eu pergunto a vocês que seguem essas doutrinas da prostituição espiritual. E quando Paulo gerou a sua geração, e quando Paulo noivou a sua geração, que é que levou a igreja na prostituição novamente, para que Deus possa enviar-se Ireneu. E quando Ireneu noivou novamente, estás a ver, a igreja do Cristo para ele, e que é que levou novamente a igreja a se prostituir? No catolicismo, tantos outros. E quando Lutero chamou para fora a esposa do Cristo verdadeiro no meio do catolicismo, é que levou novamente a igreja do Cristo a se prostituir no luterano, anglicano e tantos outros. Estás a ver? E quando Deus enviou William Seymour, é que fez que a igreja se prostitui para que Deus possa enviar irmão Branham. E como vai ser possível depois a saída do mensageiro, a igreja não se prostitui? E como isso pode ser possível? É a doutrina da prostituição espiritual. O branhamismo é apenas a prostituição espiritual. Percebendo que não tem um marido, não tem avós, e cada um começou a procurar a casa de qualquer homem e para se prostituir, e carregando o nome da prostituição, Osmar Rodrigues. Esse é o namoro. O que os branhamistas pregam nas igrejas são os atos sexuais. E apenas esse namoro que vocês andam a fazer é a fornicação. Quando você fica na frente de um pastor branhamista te a pregar, esse é o namoro, é a prostituição. É ato sexual fora do casamento. Ao você sentar, aonde Celo Saldanha anda a pregar, é ato sexual fora do casamento. Sentar aonde qualquer pastor branhamista, José Branham e tantos outros a pregar, é ato sexual fora do casamento. É ato sexual. Sentando aonde Vanderlei Costa está a pregar, é ato sexual fora do casamento. O que Osmar Rodrigues fez aqui, ele apenas acariciou uma mulher fora do casamento. É ato sexual fora do casamento. É abominação perante de Deus. Se Eliezer não poderia acariciar Rebeca, e o que vocês estão a fazer hoje? O que vocês estão a fazer hoje com essa igreja? Como isso pode ser possível? As virgens que adormeceram, e umas delas vai se levantar. Se a mensagem do irmão Branham não impedir as virgens a se adormecer, e o que fará para que uma virgem possa se levantar e mostrar a direção que esse é o noivo? Porque a virgem não conhece, mas é um mensageiro que conhece o esposo e conhece os atos da esposa do Cristo. Conhece os atos. Na tua Bíblia não está escrito que tomaram as lâmpadas? Não tomaram as lâmpadas? Será que precisa dar mais uma aula bíblica para fazer compreender um pastor branhamista as lâmpadas? É necessário isso? Depois de passar o maior tempo enganar as pessoas,
e se enriquecendo, acumulando dinheiro. É necessário isso? Precisa mais da escola bíblica para entender por que as virgens tomaram as lâmpadas? Eu vou ler, irmão Brana. Eu vou ler, irmão Brana. Bem, cura divina, parágrafo 233. Ele diz: não vou colocar obstáculo a uma outra geração. Não tenho nada a julgar. Não vou ter de suportar o julgamento com ela. Mas deverei suportar o julgamento com os homens, mulheres com quem eu vivo. E onde aquilo conta ali na ressurreição, quando os meus dias terminarem e eu tiver feito o meu melhor. Se eu for o servo de Deus, colocou seu ministério em jogo, Deus o levantará outro homem neste dia quando eu partir. E o que acontece com vocês? O que está se acontecer para se tornar tão cego até esse nível tão baixo? Eu vou facilitar. Osmar Rodrigues falou mentira. Eu vou acrescentar. Super sinal, parágrafo 64. Veja o que ele diz. Desse dia aparecerá um profeta que pregue a palavra original de Deus. Fale de mim que vos fala do corte dos cabelos ou algo assim. Espere até que entre em contato com ele. Ele disse que vocês entrarão em contato com ele. Espere até ouvi-lo. Pensa que eu sou duro? No que diz respeito à organização, espere até que ele apareça. Restaurará todos os anos que a largata devorou. Será uma mensagem que avança. Que avança. Porque Israel não poderia fazer fogueira no mesmo lugar. Tinha que avançar. Até irmão Brana diz que tudo que vocês estão comendo hoje deve ser queimado, pois amanhã terá uma outra manhã. Vamos ler a revelação dos 7 selos, intervalo entre as 7 eras e os 7 selos. Parágrafo 25b. Veja o que ele diz. Agora, recorda o 7º anjo estará. Aqui não se trata do anjo, mas celeste. Sobre a terra no tempo de sua vinda. Assim, João estava pregando. Estás a ver isso? Pregando sua mensagem quando veio o Messias. João sabia que lhe veria. Por quê? Cabe a ele introduzi-lo. Olha, Osmar, Mateus 25:6 é claro. É a voz que deve fazer a introdução. É a voz que conhece o esposo e conhece os atos da esposa. É impossível no meio das virgens uma das virgens se levantar para fazer acordar os outros. Não se faz. Isso está perfeitamente e completamente errado. São as doutrinas da prostituição espiritual. Vocês não podem fazer isso. Não podem fazer isso. É muito mal o que o pastor Bramista faz. Agora, veja super sinal, página 64. Ele diz, a marca da besta, página 77 a 79, preste bem atenção, para que vocês possam compreender. Portanto, eu descobri isso. A Bíblia diz, Davi serviu bem ao Senhor em sua geração. Portanto, eu disse, Senhor, não quero nenhuma organização, deixe-me servir-te. E de todo o coração, enquanto eu estou aqui, vivendo. Isso mesmo, é segundo tu terás o outro homem, quando eu tiver partir, tu terás alguém que tome o seu lugar. Isso é tudo. Não tente edificar sobre algum outro. Não se pode fazer uma fogueira no mesmo lugar. Israel tinha que continuar, estás a ver? Peregrinando, quando parava, apostava. Eles tinham de continuar movendo todas as noites e fazia uma nova fogueira cada noite. Apenas, ele ainda fala de cada noite, porque quando a luz sai, a escuridão toma a terra novamente com as religiões.
Então Deus tem que iluminar novamente a terra. Veja o que ele diz. Apenas continuava avançando. É isso. É o que temos de fazer. Tem que obedecer isso. O que Lutero teve foi ótimo. Isso foi para o dia de Lutero. O que Wesley teve foi ótimo. Isso foi para o dia de Wesley. O que os de santidade tiveram, isso foi ótimo. Isso foi dia deles. Estamos vivendo em um outro dia agora. Nós estamos avançando. E se houver um dia e depois de nós, virá do mesmo modo. Mas caminhemos na luz enquanto a luz está aqui agora. Jesus disse que João Batista era a luz do seu tempo. Ele mesmo disse: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz. Enquanto. Senhor, você que me segue hoje, vai continuar ali? Ou você vai procurar clamar a Deus para te dar, sim, a humildade de poder reconhecer Caco Felipe como a voz de Mateus 25:6. Redação pelo poder, parágrafo 121A. Eu estava pensando hoje, enquanto estava fora orando, como que este é o dia pelo qual temos que responder. Eu não vou ter que responder pela geração que foi antes de mim ou a geração que virá depois de mim, mas o julgamento é para mim encontrar com esta geração. Mas e se a Virgem ela mesma vai se levantar e gritar, será julgado pelo quais obras? Vocês reconhecem que agora a voz não é mais para o irmão Branco. Mas, amado, é a voz que salva, é a mesma voz que condena. É a mesma voz que julgará. Mas a Virgem será salva por quê? E essa geração será julgada por quem? Tu que me viste, vai continuar no branamismo? Por que que irmão Brana disse isso? Que cada geração, Deus, ele revela a parte da sua palavra. Eu gosto de ler para depois confirmar. A união invisível da noiva de Cristo. Ele diz, parágrafo 65. Agora, Deus, ele em cada geração, ele acrescenta uma nova parte de seu livro. Uma nova parte do seu livro. Todas as partes pertencem umas às outras. 68. Então, vemos que Deus para cada geração, ele designou uma porção de sua palavra desde o princípio. Hoje, essa porção é a mensagem de Mateus 25:6. Apocalipse 20, 11-2. Cada um irá perante de Deus com a porção do livro do profeta pelo qual te foi revelado nos seus dias. E todos os branamistas devem saber que se a tua vida não está assim em conformidade com a mensagem que prega o profeta Caco Felipe, se tu morrer hoje, inferno amanhã. Para tirar conclusão por si mesmo. Tu és livre. O teu pai não pode decidir por você acerca da salvação. Nem o teu marido, nem tua mulher, nem teu pastor. Porque quando João Batista batizava, é dito que escribas ou fariseus cobraram a ele. Tu és Elias, tu és Isaías, tu és aquilo. Porque eles sabiam que tinham direito de fazer aquilo. É o profeta. Como você vai descer na água, o homem vai te empurrar na água e sem perguntar quem é ti? Por qual comissão que tu vais te me batizar? Qual é o teu chamamento? Qual é a mensagem que Deus deu para ti? Amado branamista, quando o homem morre, o corpo se apodrece assim que começa a decomposição do corpo. O braço cai, nariz cai, queixo cai, joelho cai, perna cai, porque não tem mais a vida nesse corpo. Depois da morte de Moisés, Deus o disse para o outro homem, ele já morreu, agora eu estarei contigo como foi com ele. E veja agora o corpo de irmão Brana, está todo partilhado. Você vê, até o próprio filho hoje percebeu que a pregação do pai está dando muito dinheiro para os outros indivíduos. Ele quer o que? Socializar as pregações de William Brana. Não quer mais de pastor, nem nada, só quer a fita. E qual o motivo? Para vender.
Mas Isaías disse, qual é esse homem que vai fabricar um objeto e sem tirar o proveito naquilo? É o dinheiro que é Deus dos branamistas. Mas se fosse pela preocupação da salvação dessas almas, e todos os branamistas estariam aqui na mensagem de Cabo Verde, pelo menos observar para tirar conclusão por si mesmo. Mas por que não verá? O coração está debaixo do domínio do dinheiro. Quer uma vida estável. E estás a ver? Quer passear lá na cidade que se chama Granada. É Rio Grande do Sul. Quer passear, fazer lua do mel, se casar aqui, se casar lá, bebida alcoólica, não tem. É uma coisa que eu admiro. Quase todos os branamistas temos o demônio de bebida alcoólica. E como é que vocês entenderão que o que Deus está se a fazer aqui? Amado, nenhum homem foi salvo por ler as Escrituras. Nenhum homem foi salvo por ler as Escrituras. E como é que um pastor branamista vai responder Romano 10, versículo 17 a 18? A fé não vem no que lemos, mas a fé vem no que nós ouvimos. Ouvir o que? A palavra de Deus. E como ouviraste se não há ninguém para pregar? Osmar Rodrigues, até as coisas pequenas, até as coisas tão simples. E como pregaraste se não foi enviado? É triste, mas você está vivo ainda. Ele nos deixou, mas você está vivo ainda. Tome a decisão, porque há o tempo. Que a graça de Deus esteja assim com você. Muito obrigado.